Meus amados irmãos, bom dia a todos, mais uma vez. É motivo de muita alegria estarmos reunidos para aprender um pouquinho do Senhor nosso Deus. Hoje nós iremos estudar o capítulo 3 do livro Simplesmente Crente. O título desse capítulo, desse episódio é Jovens e Inquietos. Jovens e inquietos. E é interessante esse ponto, que nós iremos abordar, como os outros também foram muito interessantes, mas uma questão muito importante que nós encontramos na aula de hoje é quando nós encontramos os nossos jovens. Os jovens na igreja, por exemplo, ou muitos jovens hoje não querem assumir responsabilidades. Vocês têm visto esse fator acontecendo na nossa caminhada? Quer ver só um exemplo disso? Quando os jovens adultos que eu estou falando, tá? Esses adultos assumem a responsabilidade ou não assumem responsabilidades. E quer ver só um fato sobre isso? É quando acontecem eleições. Quando acontece eleição na nossa sociedade interna. Quantas vezes nós vemos pessoas falando assim: eu não quero, eu não posso, eu não quero assumir esse cargo, não quero assumir essa função, não quero assumir esse fator. E isso é bem complicado, porque nós vemos os adultos agindo como crianças, ou então adultos que nem se tornam membros da igreja. Apenas se tornam frequentes, apenas pessoas que estão apenas frequentando e não assumem responsabilidade na membresia da igreja, por exemplo. E é um fator, obrigado, meu irmão, que nós devemos pensar. Esses jovens estão assumindo responsabilidades? E é muito singular quando nós vemos, por exemplo, as crianças já assumindo as suas responsabilidades, tocando, cantando, se preparando, E é muito singular ver esse ponto na vida da igreja, porque a igreja precisa de pessoas, sim, que vão assumir responsabilidades. E hoje crianças, mas amanhã adultos, sendo adultos de verdade, e não querendo se manter como adultos, como criança. E esse fator, nós temos na própria psicologia, uma síndrome chamada síndrome de Peter Pan, por exemplo, que já é uma constatação que muitos jovens adultos, querem se manter como crianças adultas, Crianças adultas. Nunca tem responsabilidade de nada, nunca assume nada, nunca tem a disponibilidade de assumir uma função, mas sempre estão sendo como crianças, sem esse fator de assumir responsabilidade. Então, o conceito dos adolescentes espirituais também nós devemos pensar. E aqui ele vai tratar justamente sobre esse assunto, desses que já estão antigos no reino do Senhor, já tem tempos que estão andando em Cristo, mas o que acaba acontecendo com elas? Elas não amadurecem espiritualmente. Elas não amadurecem espiritualmente. Elas sempre são como bebês espirituais. E aí eu estava ontem assistindo alguns pequenos vídeos, e eu vi um vídeo do Cláudio Duarte, do pastor Cláudio Duarte. Algumas coisas eu concordo com ele, algumas coisas eu não concordo, mas me chamou bastante atenção isso daí, dentro desse ponto sobre adolescentes espirituais. Ele falou que estava na igreja e teve uma pessoa que chegou para ele e falou assim: pastor, já tem 6 domingos que eu não vou na igreja. Já tem 6 domingos que eu não vou na igreja. E ninguém prestou atenção que eu estava faltando. Ninguém sentiu a minha falta. Nem o Senhor sentiu a minha falta. Ele olhou assim para aquela pessoa e falou assim: realmente não senti tua falta, não.
realmente não senti tua falta, não. Mas, aí ele falou assim, acontece que essa pessoa não precisa de pastor, ela precisa do quê? De babá. Porque ela está como uma criança espiritual. Ah, mas o pastor vai cuidar. Não estamos falando sobre isso. Sim, é verdade, o pastor vai cuidar. Mas principalmente quem está no seu aprisco, quem está no seu rebanho. Quem está fora do seu rebanho, esse não tem como cuidar. Nós vamos cuidar daqueles que estão próximos, daqueles que estão no rebanho. Mas muitos crentes ainda estão como bebês espirituais. Não cresceram, não amadureceram, não desenvolveram a fé. Pessoas que nós já olhamos e falamos, já tem 5, já tem 10, já tem 20 anos de cristianismo, 20 anos de vida cristã, mas ainda são como bebês espirituais recém-convertidos. E esse é um fato muito complicado, porque o que a igreja começa a fazer dentro desse ponto? Ela começa a voltar programações e eventos apenas para jovens espirituais, não programação que vai trazer crescimento e amadurecimento, porque esses estão como bebês ainda e não podem pegar uma comida mais sólida, mais um mocotó, né? De falar, uma feijoada, não pode pegar uma comida mais com substância. Ela precisa sempre de um mingauzinho, sempre de algo para não ferir o ego dela, não machucar o ego dela, não confrontar ela, porque a hora que você confronta ela, ela fica emburrada, ela perde esse senso de eu vou fazer parte daquilo, eu quero continuar com aquilo. E a ideia dos adolescentes espirituais persiste quando adultos, mantendo-se a fé imatura, semelhante àqueles que aprendem como jovens, mas não progridem em uma fé mais madura, mais consolidada. Então, e isso tem impactado muitas vezes as igrejas, criando apenas uma moda de agir. E por isso a gente vê e encontra igrejas, por exemplo, com paredes pretas. Por isso que a gente vê e encontra igrejas com movimentos, né, contemporâneos para agir com esses adultos ainda adolescentes, espiritualmente, sem essa maturidade total. As igrejas têm se transformado o seu espaço num espaço para adolescentes, quase que um playground, quase que eventos voltados para pessoas imaturas. Com o tempo as igrejas passam a se moldar para essas pessoas, passam a se moldar para esses jovens imaturos. E as igrejas modernas muitas vezes têm dado essa ênfase, né, cultural aos jovens, perdendo o foco na edificação de uma fé mais sólida, de uma fé mais substancial, uma fé com conteúdo. E o papel dos líderes espirituais mais velhos, qual que é? Dentro desse processo todo? É ensinar os mais novos. Mas para esses, ensinar os mais novos, o que eles têm que ter também? Não ser como crianças. Esses adultos não serem como crianças. Os líderes espirituais têm que ser líderes maduros. E quando eu falo maduros aqui, não quer dizer líderes maduros de idade, mas sim de amadurecimento, mas sim de conhecimento, mas sim de substância no Senhor. Porque você pode ter um adolescente muito maduro espiritualmente, com fé, uma criança bem madura espiritualmente, com fé. Mas é muito mais claro os adultos sendo adultos espiritualmente na sua fé. Nós temos adultos que querem ser como crianças, é verdade. Mas esses não ensinam os mais novos. Quando nós olhamos no passado, por exemplo, os presbíteros, os pastores, os diáconos, os líderes da igreja, ensinavam os mais novos a assumirem suas responsabilidades e o seu compromisso no corpo de Cristo. Esses são referências. E é muito singular quando nós vemos, por exemplo, as nossas crianças, e hoje olhando esse exemplo de forma mais clara, que as crianças cantaram no culto, né?
quando a Renatinha anuncia, né, a parte do dízimo das ofertas, ela fez como? Igual os adultos fazem, de forma literal. Nesse próximo cântico, quem trouxe seus dízimos de sua oferta poderá entregar. E ela aprendeu isso com quem? Não foi do nada. Ela aprendeu isso com os adultos que estão dirigindo o louvor. É muito singular quando a Manu foi orar. E ela ora imitando os adultos, mesmo sendo crianças. E isso é muito peculiar, sabe por quê? Porque nós estamos num tempo onde tem se falado que as crianças ensinam. As crianças são sábias. As crianças têm a sabedoria. Quantas vezes você já ouviu falar nisso? Não, olha lá. E algumas vezes usando até textos bíblicos. Quem não for como uma criança não terá espaço no reino de Deus. Não entrará no reino de Deus. Olhando como a criança, como aquela que tem e detém o conhecimento. Ele fala como criança. Ele não fala para sermos crianças. Porque as crianças, elas são imaturas. Elas não têm a maturidade como o adulto tem. E isso é muito importante para a nossa vida quando somos adultos, quando somos líderes, como somos professores na nossa casa, ensinando os nossos filhos, de que a criança vai orar, por exemplo, à mesa, mas o pai vai orar também, mas a mãe vai orar também, porque ela vai aprender com quem? Com o pai e com a mãe. É muito singular quando nós estamos na igreja, numa programação das crianças, as crianças serem instruídas para que elas possam cumprir o protocolo, cumprir com o que deve ser realizado naquele momento, mas são instruídas, são ensinadas a fazer isso. Isso é importante. A ausência desses líderes hoje tem deixado os jovens espiritualmente imaturos também. Porque nós temos uma lacuna de líderes assumindo o seu papel de líder maduro e espiritual, ensinando os mais novos. Mas como os mais novos vão assumir suas responsabilidades se eles não têm a referência do mais maduro, do mais experiente? Nós vamos ver essas recomendações nas Escrituras de forma muito clara e muito latente, que nós devemos ser como espelho, ensinando esses mais novos. Somos chamados para entrar no reino do Senhor como crianças. E aí nós vamos observar o texto lá de Mateus 18:3, fala assim: ele disse, em verdade vos digo que se não vos converterdes e não vos tornardes como criança, de modo algum entrareis no reino dos céus. Mas não permanecer trancados na inquietação, mantendo-se como perpétuos crianças no processo de adolescência ou coisa semelhante. É o mesmo processo quando nós olhamos a fé. Quem não tiver fé do tamanho de um grão de mostarda, né, ou quem tiver fé do tamanho de um grão de mostarda, vai pedir para esse monte sair daqui e vai para lá. Ele fala para nós mantermos e termos essa fé do tamanho de um grão de mostarda? Não. É pequena a mostarda, o grão de mostarda é pequena, mas o que acontece quando ela é plantada? Ela se torna a maior das hortaliças. Então ele não está falando para nós termos uma fé constante e permanente do tamanho de um grão de mostarda. Ela começa assim pequena, mas vai crescer e vai se tornar a maior de todas as hortaliças, e ponto de ser criado pássaros, ninhos de pássaros na sua copa, a ponto de também ter sombra para os viajantes que caminhavam nas estradas. No momento do sol a pino, eles paravam debaixo dessa árvore para descansar e se proteger do sol. Ele não está falando para termos uma fé pequena sempre, uma fé pequena
estabelecida na nossa vida, mas é um processo inicial que vai crescer e vai se amadurecer. O mesmo aspecto aqui o Senhor está falando conosco, que iniciamos como criança, mas de modo nenhum devemos permanecer como criança. De modo nenhum devemos permanecer numa fé imatura, numa fé sem esse crescimento que vem do Senhor. A inquietação dos nossos jovens, ela tem uma característica que deve ser superada. E qual que é essa característica? É essa fé superficial, sem raízes. É quando você planta qualquer coisinha que está nascendo, ela é firme ali na sua raiz? Não. Pode ser uma árvore frondosa, pode ser uma grande árvore que, para arrancar, precisa escavar fundo, mas quando ela está nascendo no seu nascedouro, como que ela é de raiz? Fraca. Não tem substância, não tem firmeza, não tem profundidade. Como que é aqueles que são juvenil no seu crescimento? É fraco ainda, não tem profundidade. Então, a fase adulta é essa árvore frondosa, grande, que não se arranca. Mas o problema da juventude, ou dos jovens, espiritualmente falando, esses devem superar essa superficialidade, devem superar esse ponto mais raso para aprofundar um pouco mais. Algumas vezes nós vemos, quando nós falamos assim, vamos ter um estudo de uma doutrina, é muito comum alguns jovens, lá vem doutrina, lá vem teologia, lá vem questões assim. Mas espera um pouquinho, isso não é bom? Isso não deveria ser bom, não deveria ser valorizado? Ah, não, mas eu quero a vida prática. Olha, a vida prática é boa, mas sem a base, sem a estrutura, ela vai ser rasa e superficial, apenas tolindo comportamento e não direcionando vidas. A inquietação desses jovens é normal no processo de criança, adolescência, mas ela não deve permanecer nesse processo contínuo e permanente da superficialidade, mas deve amadurecer na fé. A idade adulta, para a idade adulta, ela deve deixar essa fé superficial, sem raiz, para viver algo mais fundo. E quer ver só como isso é muito singular? Jovens que entram na faculdade. O que acontece e tem acontecido meio que quase constante? O que acontece quando os jovens chegam na faculdade? Muitas vezes, sai, abandonam. Por quê? Porque a fé deles estavam maduras ou infanto ainda? Estava como criança. Não amadureceu na fé ainda. Não tem raiz sólida. Eu vejo lá no curso que eu estou fazendo, pessoas que se dizem cristãs, que chegavam anunciando que era crente, que era cristão, que falaram para mim, eu também sou crente, sou da igreja tal, e daqui a pouco está lá se conformando e aceitando todo o movimento de ideologias, de conceitos, de liberdade, de fumar alguma coisa não tem nenhum problema, a liberdade da droga, assumindo questões que são cruciais para a fé cristã, que é central para a vida do ser humano, deixando de lado. Mas por quê? Porque elas são maduras na fé ou imaturas na fé? Claro que é imaturidade na fé. Claro que não tinha raiz, não tinha profundidade na sua raiz para suportar a tempestade que veio sobre ela. E a árvore caiu.
E muitas das vezes nós vemos também pessoas adultas, mas com esse mesmo pensamento infanto, sem raiz, sem profundidade. E aí quando vem a tempestade, cai, tomba. E saiba que a tempestade ela vai chegar. A luta ela vai vir sobre nossa vida. A gente querendo ou não querendo. A gente aceitando ou não aceitando. Não vai vir lutas? Sim, sim, sempre vai vir lutas. Mas o ponto claro para a nossa vida aqui é que nós devemos olhar para, primeiro para nós, né? Como estamos na nossa fé? Estamos numa fé rasa, sem profundidade? Ou estamos numa fé madura, consolidada? Segundo ponto, estamos numa fé madura e consolidada, é como nós vamos ensinar a esses mais novos a amadurecer na fé, a crescer nessa fé, e sermos esses que vão servir de exemplo para essas pessoas, se aproximando delas e caminhando com elas. A importância da fé madura, ela é clara para a nossa vida. O Senhor não quer que nós venhamos ter sempre uma fé de neófito, né, sem esse crescimento. Mas nós vamos encontrar nas Escrituras vários textos, nós vamos começar a ver esses textos agora, uma exortação clara para deixarmos de sermos meninos, deixarmos de sermos criança, e buscar um crescimento contínuo e permanente. Olha o texto lá de Efésios, Efésios 4, 12 a 14. Fala assim, olha, com vista ao aperfeiçoamento. Olha lá, o que a fé mais madura causa? O aperfeiçoamento de quem? Dos santos, para o desempenho do seu serviço, para a edificação do corpo de Cristo. Percebe que ele vai falar que essa fé tem um processo de aperfeiçoamento, mas quando ela é aperfeiçoada, a fé em nossa vida? Quando ela deixa de ser apenas uma pequena semente, e ela nasce, e cresce, e a raiz vai se afundando, vai criando lastro aquela raiz e vai espalhando, né? E é muito singular quando nós vemos algumas árvores na calçada, que até começa a levantar a calçada, destruir a calçada em volta, de tamanho é a raiz dela. Ela deixou de ter uma raiz fraca, a ponto de levantar concreto e quebrar muro, né? E você fala assim, essa árvore aqui, ela tem raiz forte demais. Ela tem muita raiz. Sim, fato. Isso traz esse aperfeiçoamento para o desempenho do serviço do Senhor e para a edificação do corpo de Cristo. E ele continua no texto. Até que todos cheguemos à unidade da fé e pelo pleno conhecimento do Filho de Deus, a perfeita varonilidade, à medida da estatura da plenitude de Cristo, para que não mais sejamos como meninos. Não sejamos mais como meninos, agitados de um lado para outro, levados ao redor por todo o vento de doutrina, sem estabilidade, sem maturidade. Vai lá, vai. Lá tem parede preta, vou lá. Lá tem cântico, lá tem hino, lá tem coral, lá não tem coral, lá tem... É fraco na fé, não está com substância, não tem profundidade. É levado para todo o vento de doutrina, pela artimanha dos homens, pela astúcia com que induzem ao erro. Os homens são articulados. Os filhos das trevas são sábios, gente. Eles não são tolos, não. Eles sabem do que a gente gosta. mas sabe do que a gente gosta. Sabe. E o que eles fazem com tudo isso? Levam as pessoas com artimanha, levam as pessoas com astúcia a fazer o quê? A caírem no erro. Mas quem que cai nesses erros? As pessoas que são como meninos, que são agitadas, que querem, porque querem,
né? Porque gostam, porque eu quero assim, mas são como meninos ainda. Eles são como meninos. Eu lembro quando eu era criança, não sei se você lembra, mas teve uma época que tinha um brinquedo chamado Pogobol. Lembra disso aí? Um brinquedo chamado Pokéball. O Pokéball era um brinquedo da Estrela e ele era como uma bola e essa bola tinha um círculo em volta, uma plataforma onde você colocava o pé ali. E aí você ficava o quê com aquilo ali? Você ficava aqui pulando, equilibrado os pés em volta daquela bola, e metade ficava para cima da bola, metade ficava para baixo dessa plataforma. Então você ficava meio que pulando ali. Chamava Pokéball. E eu, quando era criança, eu queria um brinquedo desse chamado Pokéball. E aí eu insisti com a minha mãe, muito, mas muito, porque eu quero, né, brincar, quero pular e tal. E minha mãe, não, é muito caro. Não, isso vai furar muito rápido, vai estragar muito rápido. E eu via na televisão, e via, que delícia esse pogobol, deve ser algo maravilhoso, deve ser algo fantástico. E aí insisti com a minha mãe, insisti, até que compraram. E lá foi eu brincar com o pogobol. Pula aqui, pula ali, pula aqui, pula ali. Daqui a pouco tinha uma taxinha. Tinha uma taxinha aonde eu estava pulando com o pogobol. E o que aconteceu? A taxinha entrou naquela bexiga. Vai furar. Não, mas não vai furar, mãe, não vai furar. O que aconteceu? Furou o pogobol. No mesmo dia que comprou. No mesmo dia que comprou. Não, foi no mesmo dia. E é aí que a gente fala assim, praga de mãe. Praga de mãe pega. Misericórdia, gente. Mas aí a orelha ouviu, né? Ouvi. Tá vendo? Gastou dinheiro à toa. Infanto, criança. Hoje eu vejo os meus filhos, né? Hoje não mais tanto, né? Mas já são, o menor tem 14 anos, o outro tem 20, né? Mas alguns comportamentos mais no Nicolas, outros menos no Victor, graças a Deus por isso, estão amadurecendo, né? Mas eles já tiveram comportamento mais infanto, mais de criança. E aí a gente, minha mãe bem tinha razão. E aí hoje a gente vê eles como comportamento, como criança, no tempo de criança. Mas nós devemos levar eles a quê? A não permanecer como criança, a amadurecer na fé, a ter uma fé mais madura, não como criança, que fica agitada, querendo. E isso é um ponto para nós importante também na nossa fé cristã. Não podemos permanecer como criança. Podemos e vamos chegar como criança. Mas o que tem que acontecer com a fé? Ela tem que amadurecer. Porque se ela não amadurecer, nós vamos ser levados pelas artimanhas dos homens, nós vamos ser levados pela astúcia dos homens e vamos cair nos erros. Vamos cair fatalmente no erro. E é fatal isso. É fatal isso. Levar nossos filhos à maturidade, levar nossos netos à maturidade. Então você, mamãe, né, que sempre vai ter o teu bebezinho, mas tenha para você, né? Tenha para você. Esses dias eu chamei a Denise, estava conversando com ela, eu falei assim, olha, uma coisa que é importante para nós agora, o Nicolas já está com 14 anos, parar de chamar ele de bebê, né? Parar de chamar ele de bebê, porque ele tem 14 anos, não mais chamar de bebê. E bem, quando a gente brincava, bebê, sei o que, tá, né? Bebezinho, sei o que, não. Ele agora é um adolescente de 14 anos. Tem que assumir suas responsabilidades. Tem que assumir o seu ponto. Tem que crescer, tem que amadurecer. Não pode ser uma eterna criança. Tem que amadurecer. Mas muito mais do que amadurecer no comportamento humano,
amadurecer na fé, que é algo que vai impactar também o comportamento humano. A gente sempre olha no processo humano de crescimento, de independência, né? Mas algo que vai impactar o comportamento dele como homem é a sua maturidade na fé. Isso vai impactar, sim, a vida dele como um homem, como uma mulher, se for menina, né? Como uma pessoa responsável no Senhor e para o Senhor. Olha o que diz Hebreus 5, 11 a 14. Hebreus 5, 11 a 14. Se você quiser falar alguma coisa, ergue a mão aí, tá, gente? E a gente vai providenciar o microfone para você. Fala assim, ó. A esse respeito temos muitas coisas que dizer e difíceis de explicar, porquanto vós tendes tornado tardios em ouvir. Por que esses têm sido tardios em ouvir? Ele vai explicar. Pois, com efeito, quando devieis ser mestres, atentando ao tempo decorrido, tendes novamente necessidade de alguém que vos ensine de novo quais são os princípios elementares dos oráculos de Deus. Ou seja, eles ainda estavam numa fé infanto, numa fé pequena, numa fé sem essa maturidade. Então, tem que voltar a explicar novamente o que é esses fatores elementares da fé cristã para vocês, porque vocês não assumiram isso na vida de vocês. Assim vos tornaste como necessitados de leite e não de alimento sólido. Por quê? Porque deixaram as coisas elementares. Deixaram as coisas elementares. O básico. Não sabe nem o básico. Não sabe nem o beabá, o A e o U ainda. Então não dá para ensinar a coisa mais pesada. E olha só. Ora, todo aquele que se alimenta de leite é inexperiente na palavra da justiça, porque é criança. É criança, não amadureceu. Precisa sempre alguém ir lá, né, massagear o ego dela. Precisa sempre alguém ir lá. Tu que é papazinho, né? Olha o aviãozinho. Olha o aviãozinho, dá na boquinha da criança, porque ainda é criança. Não. Mas o alimento sólido é para os adultos, para aqueles que, pela prática, têm as suas faculdades exercidas para discernir não somente o bem, mas também o mal. Ou seja, eram como bebês, precisava de papinha, precisava de mingauzinho, de leitinho, não podia ter uma fala mais firme, mais pesada, não podia exigir muito, porque se exige muito, espana. A gente fala lá, né? É que nem apertar parafuso, né, Filipete? Se apertar muito parafuso, espana mesmo, né? Arrebenta, não aguenta, não dá rosca, não aperta. Mas isso aqui, se a gente for pensar para a vida do cristão, tem muita gente dodói hoje, muita gente que se fere muito fácil, muita gente que se fere sem motivo. Tempos atrás, aí, a pessoa chegou para mim, pastor, o senhor está brabo comigo? Eu falei, eu? Por que você está falando isso, irmão? Não. É que o senhor passou por mim e não me cumprimentou. Eu falei, mas quando isso, mano? 2, 3 domingos atrás. Eu falei, meu Deus do céu, não, irmã, é que tem hora que a gente fica focado num negócio, né? Tem hora que a gente fica meio preocupado com alguma coisa. Antes do culto, tem hora que a gente chega meio que atrasado, está subindo e já vem que foca, vou lá orar com o pessoal do louvor, e você já coloca um negócio na cabeça e você abaixa a cabeça e vai, né? Algumas vezes é assim. E aí, eu fiquei preocupado, falei, meu Deus. Amém, glória a Deus. Vamos lá, vamos caminhando. E a gente tem que, num certo ponto, dar essa papinha, mas falar assim, irmã,
quando acontecer isso, não fica pensando nada disso, não. É que você está focado. Porque quando eu tiver alguma coisa com você, o que eu vou fazer? Eu vou procurar você de lado e vou falar com você. Não se preocupa, porque não vai ser diferente. É assim que homem age, é assim que pessoa madura age. Não gostei da atitude do Marcos, não me chamou para comer bolo, Marcos, então vou falar contigo de volta, né? Falar nisso, hoje é aniversário do Marcos, depois dá parabéns a ele aí, ó, né? É bênção do Senhor. Devemos ter essa maturidade na fé. Maturidade na fé. Ah, fez a festa lá, não me chamou. Amém, glória a Deus por isso, irmão. Porque teve questão de limitação de espaço, teve a questão de limitação de financeiro, teve a questão de amizade. Você não vai chamar todo mundo da igreja sempre. Algumas vezes você vai chamar um, vai chamar o outro, e tudo bem por isso. A gente tem que ter uma maturidade clara para dizer, olha, a vida algumas vezes é assim, e tudo bem por isso, né? Ah, sim. Uma particularidade sobre isso, hoje já mudou um pouco, né, em relação ao ministério e tudo mais. A gente percebe que mudou pelo próprio dinamismo, né, que nós estamos vivendo, da tecnologia. Mas antigamente, se o pastor não ia visitar o irmão em casa, o pessoal já achava de ir na igreja. O pastor tinha que passar, visitar todo mundo em casa, porque alguns deixavam de vir na igreja porque o pastor não ia em casa visitar. Ó, tá vendo? Um filho de pastor falando aí, né? Né? E é bem isso, né? Hoje, algumas vezes a gente procura pessoas para visitar, a pessoa, pastor, eu estou sem tempo, não estou conseguindo minha dinâmica aqui. Hoje o processo próprio de visita é mais difícil. Hoje eu tenho mais dificuldade de agendar a visita do que eu tinha antigamente. Vou agendar uma visita na tua casa, Marcos. Eu falo assim, pastor, quando que é? Vai dar trabalho para a gente agendar um dia. Tem que ser um sábado, tem que ser alguma coisa assim. E agora não vai dar. Quando der, a gente fala, a gente conversa. Por quê? Porque nós temos hoje uma dinâmica diferente. Mas uma coisa que a gente não pode deixar de ter é a maturidade. Porque a maturidade não vem por causa de uma visita pastoral. A maturidade vem por você se alimentar de comida sólida, por você decidir crescer, decidir se emancipar, né, e não ficar só na dependência do outro. E quer ver só como que é um processo de dependência, muitas vezes, né, da oração, de uma opinião. Tem igrejas e tem pessoas que querem exercer o poder tão grande sobre a vida da outra pessoa, que para ela comprar um carro ou vender um carro, ela liga para o pastor. Pastor, será que eu posso comprar tal carro? Será que eu posso fazer tal coisa? A gente tem essa dependência. É bem isso, não sei se mas tem pessoas que têm uma dependência. Por quê? Porque não está madura na fé ainda. Mas esse cordão umbilical tem que ser cortado. Porque quando que a gente cresce? A gente fala lá no Paraná, né? Quando que a pessoa aprende a nadar? Né? Quando a água bate no pescoço aqui, né? Estou afundando, vou ter que aprender a nadar. E ela tem que aprender a nadar. Mas ela aprende a nadar assim. É no momento das dificuldades, ela amadurece no momento das dificuldades. Então, o objetivo que nós devemos ter é alcançar a plenitude de Cristo. Deve ser o nosso foco. O foco de cada cristão deve ser o foco da plenitude de Cristo. O que é a plenitude de Cristo? É estar cheio de Cristo. Cristo era um homem de responsabilidade. Ele assumiu a responsabilidade. Humano, sim, 100% homem, no Getsemane lá, pai, tem um outro jeito, eu tenho que morrer mesmo, né? Por acaso tem uma outra forma? Se for possível, passa de mim esse cálice, mas ele assumiu a responsabilidade. Fala, não tem mesmo, né? Então, eu vou ter que ir, então, né? Assumiu a responsabilidade, foi lá, e Deus falou assim, ó, filhão, é contigo, cara, pode ir lá, eu vou estar com você até o final, né? E até o final, não passando do final, porque quando chega no final, Jesus mesmo, Pai, por que me desamparaste? Deus ali tira
a graça sobre a vida de Cristo. E ele sofre todas as dores dos nossos pecados. Um homem pleno, total. Veja o que diz 2 Pedro. Hoje a gente não vai chegar nem na metade, gente. 2 Pedro 3, 17 e 18. Vós, pois, amados, prevenidos como tais de antemão, acautelai-vos, não suceda que, arrastando pelo erro desses insubordinados, decaístes da vossa própria firmeza. Antes crescei na graça e no conhecimento de nosso Senhor Jesus, nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E Ele seja a glória, tanto agora como no dia eterno. Quando nós não crescemos na graça e no conhecimento do Senhor e Salvador Jesus Cristo, nós vamos estar sujeitos a cair por causa desses insubordinados, por causa dessas pessoas que não são firmes na fé. Porque para levar para o caminho errado é bem mais fácil do que levar para o caminho certo, para o caminho que edifica. Né? Somos tendenciosos para o mal, porque o mal está em nós. Somos tendenciosos para o mal. E é bem isso. Se nós não tivermos firmeza em Cristo, no conhecimento, firmeza nessa graça, tendo esse crescimento da graça em nossa vida, quando vir a proposta errada, essa proposta errada vai parecer muito certa, vai parecer muito correta, vai parecer muito boa. Quando eu consigo ter discernimento sobre o que é certo e o que é errado? Quando eu sou ensinado. E quando eu aprendi, estou mais maduro nesse conhecimento do Senhor. Não estou infanto. Não estou como criança. Então, o perigo de ficar nessa superficialidade espiritual é muito grande. Porque hoje nós temos a cultura, por exemplo, que vem contra nós. A cultura, por exemplo, no Brasil aqui, né, do jeitinho brasileiro, por exemplo. Né? A cultura do jeitinho brasileiro. Isso atrapalha nossa vida. Ah, não, a gente vai dar um jeito, a gente vai dar um jeito. A gente vai fazer alguma coisa, vai dar um jeito. Não, isso atrapalha a nossa vida se nós não tivermos essa firmeza. Ou, por causa dessa cultura, a gente se atrapalha no crescimento. Uma outra cultura do nosso tempo é o próprio fator do prazer. O movimento hedonista, por exemplo. O prazer pelo prazer. Eu corro daquilo que me dá dor, traz sofrimento. E um dos fatores que dói é crescer. Crescer dói. Dói mesmo. Porque quem não gosta de um colo, quem não gosta de uma vida boa, quem não gosta de papinha na boca, né? De ser mimado, de ser dengado, quem que não gosta disso? Todo mundo gosta disso. Crescer, fala, não, eu quero uma feijoada, eu quero um mocotó, eu quero uma comida mais sólida, eu quero algo mais substancial. Crescer dói, traz sofrimento, traz responsabilidade. Traz assumir responsabilidade. E o movimento cultural é o prazer pelo prazer. Quanto que me agrada aquilo? Quanto que me trabalha o meu ego aquilo? Quanto que me traz felicidade aquilo? Porque de forma natural a gente corre do quê? Do que dá dor. Do sofrimento. A gente vai correr naturalmente do sofrimento, porque o sofrimento é ligado com morte. E de forma natural, todos os seres vivos correm da dor da morte. Os animais, os cachorrinhos, o gato. Você pisou no pé do cachorro, o que acontece quando você pisa no rabo do cachorro? Ele vai querer tirar da dor. E ele vai atacar aquilo que causa dor. A vida também da gente é assim. Nós vamos atacar aquilo que causa dor. Crescimento é um fator que causa dor. Porque traz responsabilidades. E responsabilidade causa dor. Então, a falta de disciplina, a profundidade de raízes na fé, leva ao abandono
da igreja na fase adulta, por exemplo. Especialmente entre os jovens. Por quê? Porque não tem firmeza. E aí chega lá, vai numa eleição da mocidade, por exemplo, o que muitos fazem? Começa a se abster. Começa a deixar de lado, não quer assumir responsabilidade. Porque assumir responsabilidade causa dor, porque eu vou ter que abrir mão de alguma coisa que eu gosto para fazer isso daí. Eu vou ter que abrir mão de alguma coisa que me dá alegria para fazer esse fator aí. E isso é terrível. Porque muitos homens hoje são como crianças, porque não querem assumir responsabilidades. Não querem assumir o cargo, não querem assumir a função. Por que muitas mulheres hoje não querem assumir a maternidade? Porque não querem crescer. Não querem ter estria na barriga, né? Não querem depois ter problema nas mamas, porque depois dá uma caída, né? Não querem deixar de dormir à noite. Não querem, né? Por vários fatores. Eu tenho minha carreira profissional. Estão tardando. Hoje em dia, o índice de mulheres que estão tardando a ter filhos é substancial. Substancial. Mulheres estão tendo filhos próximos de 40 anos já. 35 a 40 anos. O que tem causado já com isso? Já na vida das crianças? Alto índice de crianças, por exemplo, com problemas. Alto índice. Down, por exemplo, aumenta a possibilidade. Depois dos 40, então, autista. Depois dos 40, aumenta a possibilidade substancial. Já reflexo na sociedade. Por tardar em assumir responsabilidade. Tem que estar com a minha vida profissional lá, tudo alinhado, antes de ter filho. Papai, você esperar isso, está esperando até agora os meninos para nascer ainda, né? Esperando para nascer ainda. Meus amados, a gente não pode tardar de assumir responsabilidade. A maturidade tem que ser clara e conforme cada idade. Quando eu era menino, fazia as coisas de menino. Pensava como menino, andava como menino, vivia como menino. Agora que sou homem, deixei as coisas de menino para assumir o quê? As coisas de homem. Nós não podemos deixar de assumir responsabilidade. É muito singular quando a gente vê até a própria eleição dos oficiais lá, né, Filipete? A eleição da junta diaconal, por exemplo. Eu vejo quando tem eleição da diretoria do presbitério. Pessoas, pastores, presbíteros que não querem assumir responsabilidades. Uai, o que está acontecendo? Líderes estão deixando de ter papel de líder. E o que nós devemos fazer, então? Sermos nós que vamos fazer diferença. Aí eu já decidi assim, né, que não falo não. Mas olha, aí você começa a pegar tudo, né? Você pega tudo, começa a pegar tudo. Mas nós devemos assumir nossas responsabilidades como homens e como servos maduros que somos. Porque senão fica aquele empurra. Eu não, ele lá, eu não. Calma aí. Quem que são os responsáveis por isso, para fazer? Quem são os homens espirituais para fazer isso daí? Os maduros na fé, as mulheres maduras na fé. Até as próprias escrituras falam que as mulheres mais sábias devem ensinar as mais neófitas, as menos sábias. Mas hoje a gente tem visto as mulheres mais experientes agirem com loucura. Né? Sai falando o que quer falar e acaba não sendo aquela que é sábia para mostrar para as mais novas o que deve se fazer. Meus irmãos, calma aí. Onde que nós estamos? Que mundo é esse? Né? Que Brasil é esse? Né? Mas nós devemos fazer o que então? Em contrapartida disso daí, sermos esses que vão amadurecer na fé.
para ensinar. E quer ver só, um problema sério que nós estamos tendo hoje, olhando a cultura nossa aqui no processo cultural, é homens que não assumem sua responsabilidade de homem na casa, de pai na casa, são omissos, se escondem. O filho começa a ver de referência na casa, o filho homem começa a ver de referência na casa quem? De liderança. A mãe, e começa a introduzir no coração daquela criança que a mãe é o pai. E o que acaba proporcionando isso? Um distúrbio que pode gerar até uma ideologia de gênero na vida daquela criança. Pasmem. Num processo apenas de assumir nosso papel como homem, a mulher assumir o papel dela como mulher. Olhando o papel de cada um. Num processo de maturidade. Não estou falando que essa é a causa central disso daí, tá, gente? Mas um dos fatores é esse. Outro fator é um processo de violência sexual, que também pode gerar isso daí. Olha lá o que diz o texto de... E texto, agora já é o segundo sinal, né, gente? Deixa eu aqui. Quero só abordar um ponto aqui, que é o papel intergeracional da igreja nesse contexto. O cristianismo é, por natureza, intergeracional. O que quer dizer isso? Que na igreja nós vamos ter pessoas adultas, pessoas idosas, pessoas que são adolescentes, que são jovens e que são crianças. No contexto espiritual, nós vamos ter apenas poucas classificações. Crianças e adultos e pais. Tá? Pais é aqueles que já trouxeram outras pessoas ao cristianismo. Adultos, aquelas pessoas que já são maduras na fé. Mas outros são aqueles são os adolescentes na fé, aqueles que não têm essa maturidade. Cabe aos mais experientes ensinar os mais novos. Veja só o que diz Colossenses 1, 28 e 29. Fala assim: o qual nós anunciamos, advertindo a todo homem e ensinando a todo homem em toda a sabedoria, a fim de que apresentemos todo homem perfeito em Cristo. O que ele estava fazendo? Paulo estava falando aqui que a sua vida estava sendo uma vida de ensinar o outro ao crescimento. Não é ensinar a ser como criança, é ensinar a ser como homem, maduro, pessoa madura. Versículo 29. Para isso é que eu também me afadigo, esforçando-me o mais possível, segundo a sua eficácia que opera eficientemente em mim. Ou seja, ele estava se esforçando, se dedicando com todo o empenho a crescer e a ser esse maduro para ensinar aqueles que são mais fracos na fé. Ser esse que vai ter de referência, mas não só de referência de aparência, mas também de ensino, de discipulado, de caminhar junto. Esse que é o pai na fé. Esse que é o mais maduro na fé. De ensinar o outro a viver e a crescer nessa fé. Ninguém despreza a sua mocidade, pelo contrário, torna-se padrão dos fiéis na palavra, no procedimento, no amor, na fé e na pureza. Meus queridos, nós devemos olhar para nós e ver que somos esses que vão ser maduros e agir como maduros. Mas se eu estou infanto ainda, o que eu devo fazer? Me dedicar, me esforçar, me esmerar para que eu venha crescer. Se eu estou... E quer ver um fato, né, sobre isso? Se você, por exemplo, é uma pessoa muito religiosa. E aí eu lembro de uma palavra do Augusto Nicodemos, esses dias atrás que eu ouvi, ele falou assim, olha, quer ver só, se você é essa pessoa religiosa, que tem a ver também com essa imaturidade, se você vem na igreja e fica mais preocupado com a gravata do pastor, se está combinando com o terno ou não. Se você vem na igreja e está mais preocupado com a flor, com se a toalha está torta,
ou se a banda tocou certo ou tocou errado, do que com o que tocou, do que foi pregado. A religiosidade, que é um fator da imaturidade, ela é dada por esses aspectos. Você está mais preocupado com o ornamento do que com o que foi pregado, do que foi ensinado, das Escrituras Sagradas. É um dos fatores de imaturidade e de religiosidade. É um dos fatores. Não apenas esse fator, mas um dos fatores. Nós devemos crescer, amadurecer, devemos desenvolver e ensinar os mais fracos na fé ao crescimento e o amor do Senhor Jesus Cristo. Vamos orar? Baixa a cabeça. Pai de amor, queremos agradecer porque o Senhor nos chama para o crescimento e o amadurecimento na fé. Nos ajuda, ó Pai, a deixarmos de ser como meninos, jogados para todo canto, vivendo a moda, vivendo o modismo, as coisas que são banais e são pequenas. Mas, ó Pai, nos dê uma fé madura, uma fé consolidada, uma fé que, sim, vai agir nesse mundo para transformar esse mundo. Pedimos perdão, ó Pai, das vezes que nós não crescemos como deveríamos crescer, mas nos ajuda, ó Pai, a crescer cada dia mais. Nos dê um desejo da Tua palavra, desejo do Senhor, para Te conhecer mais, a orar mais, a buscar mais o Senhor. E que possamos, ó Pai, crescer não apenas para nós mesmos, mas também para ensinar aqueles que são mais fracos na fé. Nos ajuda, nos fortalece. Assim, ó Pai, que nós oramos e pedimos. Amém, Deus. Amém. Que Deus abençoe a todos. Obrigado. Um bom domingo a todos em nome de Jesus.